Boa tarde, galera. Fazendo uma análise aí, falando o todo sobre o jogo Flamengo e Vasco. O Vasco ganhou por 3-1. Na minha opinião, foi merecido. Por quê? O Flamengo jogou bola, mostrou aquele futebol que sempre mostra, partindo para cima, chutando bastante para gol, né, tendo a posse de bola, mas não soube aproveitar. Eu venho falando em vários vídeos anteriores aqui, já não é de hoje, né, que o Flamengo não sabe aproveitar as chances de finalização, né, faz gols, mas também perde muitos gols. E aí quando tem uma partida em que um time joga, tem um aproveitamento melhor, acaba que acontece isso, né? Essa vergonha aí, porque... Por que eu digo vergonha, galera? Se a gente parar para pensar, o Flamengo jogou uma final contra o Palmeiras que tem um elenco muito superior ao do Vasco, né? E o Flamengo ganhou aquela final contra o Palmeiras. Aí joga contra o Vasco, né? Um time que já está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, não está nem entre os 4 primeiros, né? E aí o Flamengo ressuscita, né, um rival carioca aí que tá sempre incomodado com o Flamengo, né? Então, a gente tinha até falado em vídeo anterior que o Flamengo, quando pega times assim como Botafogo, Vasco, tem que meter uma goleada, tem que, entendeu? Impor respeito para que eles não fiquem com essa gracinha, porque normalmente eles já se incomodam com o Flamengo, né? E aí a gente vê isso aí, uma vitória dessas aí pro Vasco, enche o time do Vasco de moral, né? E acaba atrapalhando aí o Flamengo que poderia ter ficado tranquilo na liderança nesse jogo aí, deu mole, né? E Volta Redonda ainda é o líder. E aí o que acontece, galera? Por que eu falo que o Flamengo dá mole nas finalizações? Né? Eu vejo muita gente que fala, o Flamengo não chuta para gol, só fica aquele toquinho de bola. Não é verdade. Por que eu vou falar para vocês que não é verdade? Olha os números do jogo entre Flamengo e Vasco. O Flamengo teve 66% da posse de bola contra 34% de posse de bola do Vasco. Ou seja, o Flamengo dominou muito mais aí na questão de posse de bola, né? Números de faltas, o Flamengo teve 18, o Vasco teve 17. Impedimentos, o Flamengo teve 3 e o Vasco teve apenas 1. Chutes, o Flamengo deu 24 chutes contra apenas 8 do Vasco. Agora, chutes no gol, em direção ao gol, 8 chutes do Flamengo contra 5 do Vasco. Ou seja, se a gente parar para pensar aí, quem foi mais preciso, o Vasco apenas deu 8 chutes. Só que desses 8, apenas 3 que não foram no gol. Os outros 5 foram no gol. Flamengo, 24 chutes, apenas 8 no gol, né? A gente vê aí que o Flamengo ele cria, mas ele perde muita oportunidade, né? Chances claras de gols, e já não é de hoje. Se vocês olharem em vídeos anteriores, em análises pós-jogos aí que eu tenho feito sobre o Flamengo, eu venho falando muitas vezes que o Flamengo dá mole nessa finalização, né? Perde muita oportunidade. E aí quando pega um time mais complicado, aí você vê que não consegue vencer, né? E aí se complica e frustra o torcedor. Falando aqui sobre escanteios, o Flamengo teve 8 escanteios contra apenas 4 do Vasco, né? Foram 2 cartões amarelos para o Flamengo contra 5 do Vasco, ou seja, o Vasco jogou ali fechadinho, né? Sabendo que o Flamengo ia partir para cima, que o Flamengo ia ter mais, sempre tem aqueles jogadores com mais qualidade para criar, para partir para cima, o que é normal. Só que o que acontece? O Vasco foi preciso, né, no momento de finalizar ali, de fazer o gol, e o Flamengo deu mole. Se o Flamengo tivesse a mesma precisão, certamente o resultado seria diferente, né? Ou pelo menos o Flamengo arrancaria um empate. O Flamengo tem que ficar de olho nisso aí, não só por esse jogo contra o Vasco. Em vários jogos eu já venho falando isso, né? Só que é complicado, né? Você ganhar o Palmeiras numa final de campeonato, o Palmeiras que tem um elenco muito melhor, muito mais forte, e aí você joga contra um rival, né? Que realmente não tem um time forte, né? Tá segunda divisão de Campeonato Brasileiro, é vergonhoso, né? É vergonhoso a gente ver esse tipo de coisa. Agora, uma outra coisa que eu queria falar com vocês, galera. O que acontece? Eu acho engraçado porque eu vejo muita gente comentando aí, muita gente falando:
que a culpa é do... Engraçado que quando o Flamengo ganha, o mérito é somente dos jogadores, nunca do treinador, o Rogério Ceni no caso, né? Quando o Flamengo perde, a culpa é do Rogério Ceni. Aí é onde eu pergunto para vocês, dessas 24 finalizações que o Flamengo teve, 8 chutes apenas no gol, foi o Rogério Ceni que chutou a bola? Foi o Rogério Ceni que chutou apenas 8 bolas no gol? Foi ele que fez isso? Né? E aí o que acontece? Outra coisa que eu acho engraçado. Pessoal, tem torcedor do Flamengo que fala que o Flamengo tem que ter o técnico, o treinador tem que ser português, né? Depois que o Jorge Jesus saiu. Aí começaram a falar que o Palmeiras se arrumou porque contratou o treinador português. Só que aí quando o Flamengo jogou contra o Palmeiras, o Flamengo ganhou. E o treinador do Flamengo não era português, é brasileiro, né? O treinador do Palmeiras é português. Por que o Palmeiras não ganhou então, já que tinha um treinador português, né? Isso aí não faz sentido, galera. Isso depende muito do time. Claro, se a gente puder ter um treinador melhor, é claro que nós queremos. Mas agora, isso aí é uma coisa, né? Torcedor pedir um treinador português. Agora, como o Flamengo perdeu para o Vasco, né? E o Renato Gaúcho está livre no mercado, pô, teve gente pedindo Renato Gaúcho no Flamengo. Aí sabe o que acontece? Aí vamos supor que o Flamengo compre, vá lá e pegue o Renato Gaúcho, contrate o Renato Gaúcho. Aí se não der certo no Flamengo, vai começar a dizer que não presta, que é porque é treinador brasileiro. Enfim, vai entender o torcedor do Flamengo, né? Não são todos, mas alguns, né? Eu queria saber se vocês veem dessa maneira também, ou se sou eu que estou viajando aqui, porque realmente não faz sentido nenhum. A gente vê que uma hora o torcedor critica o técnico brasileiro, né? E aí ele fala que tem que ser um treinador português, tem que ser um treinador estrangeiro, e aí quando o Flamengo perde, da maneira que perdeu ridiculamente aí contra o Vasco, né? Aí a culpa é do Rogério Ceni. E aí, ao invés de continuar pedindo um treinador português, eles pedem um treinador aí, Renato Gaúcho, né? Nada contra o Renato Gaúcho, eu acho até que ele é um bom treinador atualmente no Brasil. Mas é aquele negócio, para você trocar Renato Gaúcho trocar o Rogério Ceni por Renato Gaúcho, eu acho que não vai ter tanta diferença. E já vou dizer para vocês, aí o Flamengo começa a perder, vão colocar a culpa porque vão dizer que é o treinador brasileiro, né? Então é uma coisa que não dá para entender o torcedor, né? Eu acho que o torcedor ele tem que ficar um pouco mais ligado nisso aí e saber fazer a crítica antes de ficar, né, colocando aí qualquer coisa, né? Daqui a pouco vão falar aí que querem qualquer treinador aí. Eu lembro aí que uma época estavam pedindo até o treinador do Del Valle para ficar no Flamengo. Pô, aí tá de brincadeira, né? A galera não quer o melhor pro Flamengo, não. Acho que o treinador de Del Valle tá no nível do Flamengo, né? Tem que ser um treinador bom, pô. Para tirar o Rogério Ceni, tem que colocar um treinador bem melhor. Eu concordo que é colocar um treinador estrangeiro, beleza, mas coloca um treinador que sirva, né? Então não adianta ficar falando só. É a mesma coisa. O Abel Ferreira, para mim, mesmo ele perdendo aí pro Flamengo, o Palmeiras perdendo pro Flamengo, o cara conquistou. O cara conquistou Libertadores do ano passado, conquistou Copa do Brasil, né? O cara teve o merecimento dele sim, mas não é só ele, é o time do Palmeiras também, né? Então a gente tem que lembrar aí que não adianta ficar nessa coisa de ficar só criticando, né, o treinador, né? E outra coisa também que eu sempre venho falando, o torcedor ele reclama muito, que o cara fica colocando o Vitinho. Se vocês pararem para pensar, galera, o Domi, o Jorge Jesus e o Rogério Ceni, e o próximo treinador vai colocar o Vitinho, sabe por quê? Porque não tem reserva à altura. Para a estrutura, para a estratégia do Flamengo, que o Flamengo precisa, os reservas de imediato normalmente serão ali Michael e Vitinho. Se o Flamengo comprar um outro jogador com a mesma qualidade ou com uma qualidade parecida com a do Arrascaeta e do Everton Ribeiro, aí sim nós vamos ter um reserva para o lugar desses dois jogadores, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Aí ele não vai contar com o Vitinho, né? Mas enquanto tiver, não é só o Rogério Ceni que vai colocar o Vitinho, qualquer treinador vai colocar. Como eu já falei aqui, o Jorge Jesus, vocês não lembram que o Jorge Jesus colocava Lincoln no ataque e Vitinho? E ninguém reclamava. Sabe por que ninguém reclamava? Porque dava certo. Porque o Flamengo conseguiu fazer um time que deu certo. Isso não significa
que se o Jorge Jesus voltar hoje de novo, o Flamengo vai ganhar todos os títulos como ganhou em 2019. Isso não significa que vai ganhar, né? São coisas diferentes. Se o Jorge Jesus tivesse ficado mais um ano, mais uma temporada e tivesse conquistado tudo, aí tudo bem, nem falaria nada. Mas o cara ficou uma temporada só, né? Você não pode tirar aí que o Flamengo seria vencedor em todas as temporadas só por causa de uma temporada, né? São essas coisas assim que muito torcedor do Flamengo é sacaneado por outros times, porque parece que os caras esquecem, né, dos outros anos, né? A galera só tá lembrando de 2019, né? Eu não sei se a galera aí é nova, né? Se tem muitos jovens aí que acabaram só pegando essa época, mas não lembram de outras épocas, enfim. Eu lembro o Flamengo jogando várias vezes contra o Vasco. O Vasco jogava aí, meio campo do Vasco pra frente era a seleção brasileira. Não sei se vocês lembram, na época que tinha até o treinador era o Candinho, né? E o Flamengo ganhava o Vasco na final, jogando o Flamengo com um elenco horrível. O Flamengo jogava na raça e ganhava, né? Então o Flamengo tem que manter essa pegada. E uma coisa que eu concordo com a galera aí que vem falando é que tá faltando humildade para certos jogadores, né? O Flamengo não é porque a gente está com um elenco bacana ou que o Flamengo está conseguindo fazer história, está conseguindo ganhar títulos, que tem que perder a humildade não, entendeu? Tem que continuar ali com um trabalho duro, na humildade, né? Tem alguns jogadores que infelizmente a gente vê aí, alguns faltam futebol, né? E outros a gente vê que o camarada a soberba realmente está falando mais alto, né? Então não adianta, porque vai jogar contra um outro time que vai jogar sério, vai jogar com humildade, vai ser mais preciso, como foi o caso aqui do Vasco, como eu falei, 24 chutes do Flamengo, apenas 8 chutes para o gol desses 24, enquanto o Vasco de 8 chutes, 5 foram ao gol, né? E o Vasco soube aproveitar melhor. Aí o Flamengo passa essa vergonha aí. Nós, torcedores, passamos essa vergonha aí para um time ridículo como esse do Vasco, fraco, né? Mas que jogou melhor, mas que foi mais eficiente, né? Aí é onde eu pergunto, adianta ficar com essa marra, ficar se achando lá em cima? Não adianta nada, né? Flamengo os jogadores têm que ter um pouco mais de humildade, né? Tem que trabalhar mais sério, tem que trabalhar duro. Não adianta o torcedor ficar criticando só um jogador ou outro jogador, porque é o time todo que joga, né? E não adianta ficar colocando culpa só no treinador, porque eu já percebi isso. Toda vez que o Flamengo perde, a culpa é do Rogério Ceni. Quando ganha, o crédito é somente dos jogadores, né? Então, já que não está satisfeito com o Rogério Ceni, pede outro treinador. Só que agora, galera, pedir um treinador português, pedir um treinador que tem história, é uma coisa. Agora, você pedir o Renato Gaúcho, e aí se o cara não trabalhar bem, para daqui a pouco você que pediu o Renato Gaúcho ficar falando, é treinador brasileiro, não serve. Aí você tá de brincadeira, para não dizer outra coisa aqui, né? Com respeito às pessoas que estão vendo aqui o vídeo, aí você tá brincando ao fazer esse pedido pro Flamengo, né? Você quer ver o Flamengo ferrado ou o quê? Né? Fica aí a reflexão, o desabafo, e eu queria saber a opinião de vocês, galera. Deixa aí nos comentários que a gente troca uma ideia. Falou? Saudações rubro-negras.